Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa 40ª aula da Base Comum, uma aula que tratará de ecologia. Nós falaremos sobre ciclos biogeoquímicos, ou seja, como os elementos químicos perpassam dos seres vivos para o ambiente físico. Essa aula foi elaborada pela equipe de Biologia do 3º ano do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. O que nós vamos tratar aqui na aula de ciclos biogeoquímicos? Nós vamos tratar dos elementos químicos, os elementos presentes na Terra, na natureza, e como que esses elementos eles saem do ambiente e passam para o organismo dos seres vivos e depois saem desses organismos, tá? Bom, um ciclo bem conhecido é o ciclo da água. O que é importante chamar a atenção aqui neste ciclo da água? É que desde que a gente é criança, a gente ouve falar que a Terra, então, é um planeta 3/4 formado de água, então que ele tem mais água do que porção terrestre. Ok, mas se a gente prestar atenção nessa quantidade de água, ela não é toda a água potável disponível para os seres humanos. Nós temos aqui que a água salgada, então presente nos oceanos, equivale a mais ou menos 97% dessa água. Eu também tenho as camadas de gelo em geleiras e em topos de montanha, onde eu tenho aproximadamente 2% dessa água. A água subterrânea, mais ou menos 0,61%. Águas superficiais, 0,009%. Umidade do solo 0,05% e água na atmosfera 0,01%. Então vejam que a minha água está alocada em diferentes locais do meu planeta, fazendo diferentes funções e nem todas essas águas eu sou capaz de acessar para o consumo dos seres humanos ou para o consumo de outros seres vivos. O ciclo da água ele pode ser estudado em duas formas. O pequeno ciclo da água e o grande ciclo da água. O pequeno ciclo da água, basicamente, ele leva em consideração as mudanças de estado físico da água. Então, eu tenho aqui a água na forma líquida, aqui a água na forma líquida, no cume de montanhas eu tenho a água na forma sólida, aqui na atmosfera a água na forma de vapor. Essa água, então, da forma líquida, ela pode passar para a forma gasosa pelo processo de evaporação, e aí eu tenho a mudança de estado físico da água. Na atmosfera, quando esse vapor de água ele vai se aproximando muito, ocorre o processo de condensação. Conforme mais condensado, mais pesadas essas gotas de água vão ficando, eu tenho então a queda dessa água na forma de chuva. Então aqui eu tenho a passagem do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido. Aqui também. Do líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido, certo? A água que evaporou aqui proveniente do mar, ela pode ser levada ao continente pelo transporte do vento, então eu tenho aquelas minhas correntes de ar que podem levar as massas de água na forma gasosa de cima do oceano para o continente, tá? E aí, conforme eu tenho então a condensação, essa água cai na forma de vapor, certo? O derretimento aqui desse gelo também faz com que a água passe do estado sólido para o líquido, e aí eu tenho essa água formando alguns rios, ou ela pode também infiltrar. E aí eu tenho tanto daqui, ou das geleiras, ou da água da chuva, ou da água de lagos mais, a água que vem pelo subsolo, dos lençóis subterrâneos, certo? Isso aqui seria, a grosso modo, o meu pequeno ciclo da água. Quando eu venho aqui, eu tenho então o meu grande ciclo da água. Eu ainda tenho aqueles eventos, então eu tenho a evaporação, pode ser da água dos oceanos, pode ser da água doce que está sobre o continente. Essa água, ela transita aqui pela atmosfera, pelas minhas correntes de ar, que podem levar essas massas de água para cima do continente ou do continente para os oceanos. A minha precipitação, então quando a minha água sai do meu estado gasoso e passa para o estado líquido, eu vou tendo a aproximação dessas moléculas de água, esses vapores, eles vão se acumulando, se tornando muito pesados, e aí eu tenho a precipitação.
Aqui, ó, o gelo, tanto em geleiras ou em cumes de montanhas, eu tenho derretimento, e aí eu tenho a formação de algumas correntes de água, ou a percolação, que é a infiltração dessa água. A água não infiltra apenas vindo de derretimento de neves, mas eu posso ter proveniente de lagos, posso ter proveniente de rios, essa água vindo pelo formato subterrâneo, passando por baixo da terra, e tem a formação de aquíferos. Por exemplo, aqui no nosso Brasil a gente tem um aquífero muito conhecido que é o aquífero Guarani, que é reserva de água para uma série de estados do Brasil. E é importante chamar a atenção para a evapotranspiração. O que é evapotranspiração? A evapotranspiração é uma transpiração proveniente de atividades vegetais. Veja, alguns livros colocam que a evapotranspiração ela tem dois componentes: a evaporação das águas e a transpiração dos vegetais. Outros livros separam e colocam como evapotranspiração apenas aquela proveniente do vegetal. Então, o vegetal, ele tem as raízes absorvem água, e essas raízes, então, absorvendo água, essa água corre por dentro dos troncos dos vegetais, chegam às folhas, e ali, a partir das folhas, essa água evapora e vai para o ambiente. Muitas plantas funcionam, então, como se fossem canudinhos, absorvem água lá do subterrâneo e jogam essa água na forma de vapor para a atmosfera. E alguns livros colocam esse processo apenas como evapotranspiração. Como eu já disse, outros colocam que a evapotranspiração, na verdade, tem dois componentes, tanto a evaporação da água quanto a transpiração dos vegetais, tá? Animais e plantas, então, colaboram com o ciclo da água, lembrando que animais e vegetais absorvem água ou animais bebem água, através da urina animais eliminam água, plantas fazem a evapotranspiração. Como eu tenho grande quantidade de vegetal, enquanto ainda não for tudo destruído, eu tenho então a eliminação de água para o ambiente devido à evapotranspiração. Agora vamos falar um pouquinho de fotossíntese. Antes de prosseguirmos nos ciclos biogeoquímicos, vamos falar um pouquinho de fotossíntese, porque é uma reação onde vão participar alguns componentes de diferentes ciclos. Então, eu vou ter a água, que as raízes do vegetal absorvem a água aqui e levam essa água, então, através dos vasos aqui do interior do corpo do vegetal, para as demais partes do corpo desse vegetal. Essa água pode passar aqui da folha para o ambiente na forma de vapor, que eu tenho a evapotranspiração, então essa água passando do estado de vapor para a atmosfera. Mas essa água, ela participa também aqui dessa minha equação, que é a minha equação de fotossíntese. Então, a água vem aqui através da absorção do vegetal e o CO2 ele é retirado da atmosfera. Essas duas substâncias aqui, a água e o CO2, eles são utilizados aqui para produzir uma molécula energética que é a glicose. Bom, qual é a função aqui dessa glicose? A minha fotossíntese vai captar a energia luminosa com o auxílio da clorofila, que vai capturar alguns comprimentos de onda, e aí eu vou ter a transformação dessa minha energia luminosa em energia química, que vai ficar armazenada aqui na minha forma de glicose. Cada vez que eu precisar de energia, eu posso quebrar aqui essa minha molécula de glicose para conseguir energia. Então, a minha reação precisa de água, de gás carbônico. Então, aqui a energia luminosa absorvida pela clorofila vai produzir o quê? Glicose, C6H12O6, mais 6 de água, mais 6CO2. O oxigênio, então, que foi produzido, vai ser liberado para a atmosfera. Então, veja, eu tenho água, tenho gás carbônico, tenho oxigênio participando dessa minha reação de fotossíntese. Perfeito? Bom, o gás carbônico é captado aqui e depois da minha reação eu vou ter a liberação de oxigênio. É importante lembrar que durante muito tempo se pensou que esse oxigênio ele vinha aqui do meu carbono. Hoje em dia se sabe que não, que eu tenho uma quebra
dessa minha molécula de água, eu tenho uma fotólise da água, fotoluz, né? Uma fotólise, quebra da molécula de água. E aí eu tenho então a liberação desse O2 proveniente da quebra da minha molécula de água. Perfeito? Sabendo disso aqui, vamos ver mais dois ciclos. Aqui eu tenho novamente o processo de fotossíntese, mas agora não uma visão macro, uma visão mais micro. No interior das células vegetais, eu vou ter essa organela aqui, que é o cloroplasto, é onde fica armazenada a minha clorofila, tá? A energia luminosa é captada aqui pela clorofila, e aí nesse meu processo de fotossíntese, essa energia luminosa é transformada na minha energia química, que é a glicose. E eu vou ter também a produção de oxigênio. Esse meu oxigênio é liberado para a atmosfera, a glicose é armazenada. Quando eu necessito da energia, quando eu preciso de ATP para o metabolismo, então essa minha molécula é quebrada com o auxílio do oxigênio, e aí eu vou ter então um processo chamado respiração celular que ocorre na minha mitocôndria. Essa respiração celular vai produzir o quê? Gás carbônico que vai para a atmosfera e água. E aí eu volto ao meu processo de fotossíntese. Absorvo a energia luminosa junto com o gás carbônico, faço a fotossíntese e vou ter a produção da glicose, que é energia química, o oxigênio vai para a atmosfera. Quando eu preciso de energia, respiração celular. Então, a glicose quebrada com oxigênio. Perfeito? Vejam, novamente, gás carbônico, oxigênio. O gás carbônico entra para fazer a fotossíntese e o oxigênio entra para a respiração celular. Ciclo do carbono. Como nós já vimos ali a minha equação de fotossíntese, já vimos o processo de respiração celular, vamos pensar nisso aqui no meu ciclo do carbono. Meu carbono está aqui na atmosfera. Vejam, eu tenho a respiração dos animais, a respiração dos vegetais, a decomposição de animais ou vegetais mortos, produzindo carbono que vai para a atmosfera. Meu processo de combustão, então a queima de qualquer material orgânico, inorgânico, enfim, esse meu processo de combustão acaba formando gás carbônico que vai para a atmosfera. Em compensação, eu tenho só um meio de tirar esse gás carbônico da atmosfera. Então, embora eu tenha duas setas aqui, as duas estão representando a fotossíntese. Uma está representando a fotossíntese dos seres fotossintetizantes autotróficos do ambiente terrestre e outra representando os seres fotossintetizantes de ambiente aquático. É importante chamar a atenção que grande parte da fotossíntese depende da minha fotossíntese realizada pelas algas. As algas são os seres que têm uma taxa de produção de oxigênio alta de fotossíntese. Como o meu gás carbônico é utilizado para fazer a fotossíntese, então ele é retirado da atmosfera pelas algas, pelos seres autotróficos terrestres. Algas respiram, através da respiração jogam gás carbônico no ambiente. Animais vegetais respiram, jogam gás carbônico no ambiente. E aqui combustão. Essa combustão está representando tanto a combustão assim de queima de combustíveis fósseis, queima de florestas, processos industriais, qualquer combustão então vai liberando gás carbônico para a atmosfera. Preciso salientar aqui que alguns combustíveis fósseis, então eu tenho aqui o petróleo, tenho o carvão, eles estão estocados. Então, eles estão presentes no meu planeta, mas eles estão fora aqui do meu ciclo. Eles estão estocados. Porém, quando o homem vem aqui e retira este carvão, retira este petróleo e queima, ele está pegando um carbono que estava estocado e está jogando novamente para a atmosfera. Então, está aumentando a quantidade de carbono aqui na atmosfera. Quando eu queimo árvores, quando eu corto florestas, eu estou diminuindo a quantidade de seres fotossintetizantes. Então, além de eu retirar esse carbono que já estava fora do meu ciclo, já estava estocado, e jogando mais carbono para cá, com a queima desse combustível fóssil, se eu retiro esses componentes vegetais,
eu estou diminuindo quem retira o carbono da atmosfera, aumentando o lançamento de carbono para a atmosfera. Bom, vamos falar um pouquinho de efeito estufa. Embora essa aula seja de ciclos, mas vale a gente fazer uma ligação de ciclos com o efeito estufa. O que vale a pena chamar a atenção de vocês aqui? Eu tenho a minha radiação, que ela chega ao planeta, e uma parte dessa minha radiação é absorvida pelo meu planeta. Uma parte dessa radiação os vegetais vão utilizar na fotossíntese dele, mas uma grande parte é absorvida simplesmente pela superfície do planeta. Bom, uma parte dessa radiação volta, então essa parte vai ser refletida pela Terra e vai voltar para o espaço. Porém, uma parte dessa radiação ela é convertida em calor. Essa parte aqui convertida em calor, ela fica presa na camada de carbono que está aqui em volta do meu planeta. Quanto mais carbono aqui, mais eu tenho essa reflexão aqui, e aí eu vou ter o acúmulo deste calor aqui. Este acúmulo de calor é chamado de efeito estufa. Vale lembrar que o efeito estufa em si, ele é importante para a manutenção da vida. O problema é quando esse aquecimento vai se tornando alto. Então eu vou tendo cada vez um maior aquecimento porque eu vou promovendo uma camada cada vez mais grossa de carbono aqui. Então aí eu vou ter um aquecimento em níveis preocupantes dessa minha superfície terrestre. Ciclo do oxigênio. A gente pode fazer uma comparação do ciclo do oxigênio com o ciclo do carbono. Enquanto no ciclo do carbono a decomposição liberava carbono para a atmosfera, enquanto a respiração liberava carbono para a atmosfera, enquanto a combustão liberava carbono para a atmosfera, a gente vai ver que o ciclo do oxigênio ele funciona de uma forma mais ou menos antagônica. Então, a fotossíntese libera o meu oxigênio para a atmosfera. Porém, a respiração de animais, de vegetais, retiram esse oxigênio. A decomposição retira esse oxigênio. A combustão utiliza o oxigênio. Então, eu vou ter aqui quase que o contrário. Enquanto que no carbono a fotossíntese retirava o carbono da atmosfera, no oxigênio a fotossíntese recoloca o oxigênio na atmosfera. Enquanto a combustão colocava carbono na atmosfera, a combustão aqui retira o oxigênio da atmosfera. Enquanto a respiração colocava o carbono para a atmosfera, a respiração aqui retira o oxigênio da atmosfera. Certo? Bom, aqui a relação do vegetal com o animal é basicamente alimentação. Então, o animal retira esse vegetal, consome parte do vegetal. E eu vou ter aqui, quando esse animal morre, quando esse vegetal morre, eu vou ter a decomposição, que vai estar então utilizando o oxigênio para decompor essa matéria orgânica. Então aqui, ó, o meu oxigênio, para ele ser produzido, ele é produzido pelo produtor, essa setinha verde está representando a fotossíntese. A respiração do produtor, do decompositor ou do consumidor, estão retirando o oxigênio aqui da atmosfera, então a respiração, tá? Aqui eu tenho a conversão do oxigênio em ozônio, formação do ozônio. A oxidação, então com a formação de ferrugem eu utilizo oxigênio. E por último a combustão, que é um processo que também utiliza o oxigênio. Bom, a relação entre o ozônio e o oxigênio. Então, o meu oxigênio, ele é o O2 e o ozônio é o O3. Eu tenho uma camada de ozônio também em volta no meu planeta. Alguns produtos como CFCs, então clorofluorcarbono, aqui eu tenho mais ou menos um esqueminha dessa molécula de CFC, ele consegue se ligar então com essa molécula de ozônio, ele provoca a quebra dessa molécula, e aí ele provoca então a formação de oxigênios. É lógico que ele não vai numa molécula só de ozônio, mas em várias, e aí conforme vai quebrando, vai formando então o oxigênio. E aí eu tenho então uma redução da minha camada de ozônio. Qual é a função dessa camada de ozônio? Normalmente ela bloqueia a radiação ultravioleta.
conforme essa minha camada afina ou conforme ela tem furos, tem buracos nessa camada de ozônio, a passagem da radiação ultravioleta é direta e aí ela tem um impacto em seres vivos. Um dos mais conhecidos é a formação de cânceres, basicamente câncer de pele. Ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, eu gosto de brincar com meus alunos, dizer que ele é o ciclo das bactérias. Então, o meu ciclo do nitrogênio, ele existe graças à presença de uma série de bactérias que nós veremos aqui passo a passo. Então, vejam, eu tenho grande quantidade de nitrogênio no meu ar atmosférico. Em torno de 78, 80% da minha atmosfera é formada por nitrogênio. E os seres vivos precisam desse nitrogênio. Para que a gente vai precisar de nitrogênio? A gente vai precisar para proteínas. Então, quando eu tenho meus aminoácidos, eu tenho nitrogênio ali formando os aminoácidos, e esses aminoácidos formam proteínas. Então, nas minhas proteínas, eu tenho nitrogênio. Um outro componente importante são os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, eu vou ter ali as minhas bases nitrogenadas. Vejam, bases nitrogenadas possuem nitrogênio. Então, eu preciso de nitrogênio. Apesar disso, animais e vegetais não conseguem retirar esse nitrogênio do ar atmosférico. Se animais e vegetais não conseguem retirar esse nitrogênio do ar atmosférico, como é que eles vão conseguir esse nitrogênio? Através da alimentação. Então, animais se alimentam de vegetais. Nos vegetais eles vão encontrar o nitrogênio, então compondo as suas proteínas, compondo suas estruturas, e aí esse nitrogênio passa para o corpo dos animais. Ok, mas há um serzinho chamado bactéria fixadora de nitrogênio. Umas importantes que nós temos são as do gênero Rhizobium, que elas são importantíssimas porque elas conseguem fixar. O que é fixar? Captar, pegar e prender o nitrogênio. Da onde elas vão captar o nitrogênio? Do ar. Então, essas bactérias que elas podem ser encontradas aqui, ó, formando nódulos nas raízes de plantas leguminosas, tá? Não são em todas as plantas que tem nas leguminosas, ou no solo, elas conseguem retirar esse nitrogênio do ar atmosférico e fixar esse nitrogênio no solo ou nas raízes dessas leguminosas. Muito bem. Essas leguminosas, então, quando a gente se alimenta de leguminosas, quais são exemplos de leguminosas que eu tenho? Feijão, vagem, soja, lentilha, todos esses são leguminosas e elas são ricas em nitrogênio por causa dessas bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, eu vou ter a fixação do nitrogênio e aí eu tenho, então, vegetais absorvendo do solo ou as leguminosas diretamente as bactérias fixadoras nas suas raízes, com a alimentação de animais por meio das cadeias alimentares. Então, consumidores primários consumindo vegetais, consumidores secundários consumindo consumidores primários, eu vou ter esse nitrogênio participando da minha cadeia alimentar. Quando um animal morre ou quando um vegetal morre, eu vou ter bactérias decompositoras no solo. E essas bactérias decompositoras, elas quebram qualquer matéria orgânica que esteja disponível. Pode ser o cadáver de um animal, pode ser resíduos vegetais ou mesmo excreções. Resíduos, então, que estão presentes aqui nesse solo. Essas bactérias quebram esse material e produzem a amônia. Algumas plantas conseguem absorver a amônia direto de suas raízes e aí o nitrogênio volta, então, para os vegetais e entra novamente na cadeia alimentar. Aqui no solo, a gente tem algumas bactérias chamadas nitrossomonas, outras bactérias chamadas nitrobacter, que vão fazer com que o meu nitrogênio percorra o ciclo pegando um outro caminho. Então, o que vai acontecer aqui? O meu processo de nitrificação, ele tem duas etapas. Uma etapa é feita por essas bactérias aqui, que são as nitrossomonas. Elas transformam essa amônia, tá, em nitrito. O processo de transformação feito pelas nitrossomonas, quando elas transformam a amônia em nitrito, é chamado de nitrosação. Ele é uma parte da nitrificação. A segunda parte é quando esse nitrito
é transformado então em nitrato. Quem faz essa transformação do nitrito em nitrato? São outras bactérias chamadas Nitrobacter. E esse processozinho que a Nitrobacter faz chama nitratação. Então, ela vai transformar o meu nitrito em nitrato. Então, vejam, o processo inteiro é nitrificação. Primeira etapa, nitrosação, feito pelas nitrossomonas. Qual é essa etapa? A transformação da amônia em nitrito. Segunda etapa da nitrificação é a nitratação, feita pelas Nitrobacter, quando elas vão transformar nitrito em nitrato. Esse nitrato é absorvido por uma série de plantas, está disponível aqui no solo, e aí as plantas aproveitam para sua nutrição. Opa, chegou aqui o meu nitrogênio, ele entra na minha cadeia alimentar. Vai passar para consumidor primário para secundário, terciário, e assim sucessivamente. Quando os animais morrerem, voltamos aqui o nosso ciclo. Ok, professora, este ciclo não tem fim? Opa, tem um finalzinho aqui. Esse nitrato, ele pode ser utilizado por bactérias desnitrificantes para fazer um processo chamado desnitrificação. O que é essa desnitrificação? É quando elas devolvem o nitrogênio para a atmosfera. Vejam, por que é um ciclo? O nitrogênio sai da atmosfera, ele vai passar por uma série de processos e ele volta para a atmosfera. Então, aqui eu tenho o meu ciclo do nitrogênio. Bom, mais um linkzinho aqui para vocês, rotação de cultura. Provavelmente todos vocês já ouviram falar nessa prática de rotação de cultura e que o objetivo dessa prática é evitar o esgotamento do solo. Como é que a gente evita o esgotamento do solo? Então, se eu coloco apenas vegetais que não sejam leguminosos, o que vai acontecer? Esse meu vegetal vai retirar os nutrientes do solo, entre esses nutrientes vai retirar o nitrogênio, e aí a gente viu que apenas aquelas bactérias fixadoras de nitrogênio conseguem recolocar o nitrogênio no solo. Uma forma que se pode evitar que esse esgotamento do solo ocorra, é eu fazer a rotação de cultura. Então aqui, ó, diferentes culturas passando pelo meu solo, e entre essas diferentes culturas eu uso uma aqui, que é a minha leguminosa. Essa minha leguminosa vai fazer o quê? Vai permitir que as bactérias fixadoras de nitrogênio que estão lá nas suas raízes façam o trabalho de fixar nitrogênio no solo. Então, ó, eu plantei o trigo, aí depois eu planto aqui a fava, depois eu planto a cevada, depois eu planto o milho. Essas três aqui, a cevada, o milho e o trigo, elas retiram o nitrogênio, mas eu tenho aqui a fava que coloca nitrogênio de novo. Então aqui eu tenho uma cultura que eu estou visando lucro, aqui uma que eu estou visando lucro, aqui uma que eu estou visando lucro, porém eu vou ter entremeada aqui uma cultura, eu estou visando o enriquecimento do solo e não o esgotamento do meu solo. Obrigado, alunos, por acompanharem. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente.